Olá, sejam bem-vindos ao canal Lano BI Academy. Meu nome é Marcelo Puentes e nesse vídeo falaremos sobre funções de linguagem M do grupo Date. Antes, eu peço a vocês que deixem seu like, que liguem as notificações, deixem seu comentário após assistir o vídeo, me sigam nas suas redes sociais e visite o nosso site www.lanobi.com.br. Lá vocês vão encontrar um texto explicando tudo que eu vou falar aqui, está lá textualmente, né, exemplificado lá, bonitinho. E vocês conseguem também baixar a base de dados que a gente vai utilizar aqui, tá? Nesse exemplo. Então, vamos primeiro entender o que é essa linguagem M. No ambiente do Power BI, você tem dois ambientes, na verdade. Tem uma moto passando lá, mas vai ficar com a moto mesmo, tá? Porque são 1h17, gente. Não dá para parar e começar tudo de novo. Então, vamos lá. Do dia 15 de maio de 2026. Então, vamos seguir aqui o baile. O que eu estava falando? Ah, tá. Então, olha só. Dentro do ambiente do Power BI, nós temos aqui duas situações, né? Você tem o ambiente do Power BI especificamente e tem o ambiente do Power Query. O ambiente do Power Query nós utilizamos para fazer o processo de ETL, que tem um vídeo específico que fala sobre ETL. Tá? Mas, em linhas gerais, é a melhoria dos dados, é a qualificação dos dados, é o tratamento dos dados, né? O ETL significa Extract, Transform e Load, quer dizer, eu extraio os dados da base original, transformo esses dados e faço carga neles para o Power BI, para, a partir dali, desenvolver o painel. E são necessárias linguagens, ou uma linguagem de funções e fórmulas, né, que me permita fazer cálculos e exatamente manipular esses dados. Então, quando a gente fala de DAX, nós falamos da linguagem de fórmulas utilizadas no Power BI. Quando nós falamos de linguagem M, estamos falando de uma linguagem de fórmulas utilizadas no Power Query. Ok? Então, ambientamos as duas linguagens. Diferente da DAX, a linguagem M ela é estruturada de uma outra forma. A linguagem DAX é muito parecida com o Excel. Você, para quem usa Excel, né, você vai lá, digita a fórmula, coloca os parâmetros e tá ok. Aqui não. Na linguagem M, você tem grupos. Então, você tem um grupo de funções que trata de data, você tem um grupo de funções que trata de texto, você tem um grupo de funções que trata de hora, e assim por diante. Esse vídeo nós vamos tratar de algumas funções iniciais do grupo Date. Tranquilo? Então, beleza. Nós vamos falar do Add Days, do Add Month, do Add Quarters e do Add Year. Adicionar dia, mês, trimestre e ano em uma data já existente. Bom, a gente precisa de dados, né? Então, vamos trazer esses dados, fazer uma carga de dados para a gente trabalhar. Eu já tenho aqui duas tabelas, mas eu quero fazer o processo todo com vocês, então eu vou trazer uma outra base aqui. Essa base de dados que eu vou utilizar, vocês vão resgatá-la lá no nosso site. O link do site fica fixado aqui no vídeo, né, junto com as redes sociais, tá? Então, vamos lá. Como é uma base Excel, eu vou clicar aqui na pasta de trabalho Excel, né, no grupo página inicial, aqui em dados, tem o botão página de trabalho Excel, e vamos selecionar esse cara aqui, o estudo sobre funções. Vamos clicar em abrir. Ele está indo lá na pasta, abrindo a pasta e vai trazer para a gente todas as tabelas que existam lá. E aí a gente vai escolher uma dessas duas, tá? Para selecionar qual você quer, não adianta você selecionar só sobre o nome. Sobre o nome, você consegue enxergar o conteúdo. Então, para selecionar e dizer que é essa base de dados que você quer, você vai clicar na caixinha. E aqui nós temos o seguinte. Bom, se eu quisesse fazer a carga desses dados no Power BI, eu clicaria agora em carregar.
Como o nosso vídeo trata de linguagem M no Power Query, eu vou clicar em transformar dados, porque aí ele já me leva direto para esse ambiente do Power Query do qual eu estou falando com vocês. Depois de lá, a gente volta para o Power BI, tá? Então, transformar dados aqui, ó. E aqui eu estou no Power Query. Ele vai trazer as tabelas aqui, né? Um ambiente de visualização dessas tabelas e aqui as etapas. Então, o que que eu consigo fazer aqui? Nós vamos trabalhar com a tabela 1, certo? De antemão, a gente já vai renomear essa tabela. Então, eu posso clicar com o botão direito aqui e selecionar aqui o renomear, ou eu posso vir aqui à direita e dizer qual é o nome que eu quero. Então, eu vou colocar aqui tab, vendas, papelaria. Esse será o nome da nossa tabela. Repare que eu alterei aqui, ele altera aqui. E aqui ele traz o conjunto de dados que a gente tem para trabalhar. Tá? No vídeo que eu falo sobre o Power Query, eu explico todo esse ambiente aqui. Eu vou focar no que eu preciso mostrar para vocês aqui, que é a manipulação de data. Então, vamos selecionar aqui a coluna de data da venda e dizer aqui que eu quero adicionar colunas, porque o que que esse vídeo vai tratar? De acrescentar dias, meses, trimestres e anos a uma data. Então, a data será essa. Então, eu vou criar novas colunas com esses parâmetros, né? Acrescentando dias, meses, trimestres e anos a partir de uma data. Então, nós vamos colocar aqui, ó, adicionar coluna. Selecionando a aba adicionar coluna, aqui eu tenho no grupo geral, eu tenho colunas exemplos personalizadas e invocar função personalizada. Eu quero coluna personalizada. Então, ele vai trazer para mim aqui uma tela onde eu vou informar o nome da coluna. Então, eu vou colocar aqui, ó, acrescentar dias. Tá? E aqui eu coloco a função que eu vou utilizar para fazer isso. Então, eu vou chegar aqui e digitar date. E ele vai trazer para mim uma lista de todas as funções do tipo date que eu puder utilizar. O grupo vem antes e depois a função especificamente. A função vem depois do ponto, tá? Então, voltando aqui, ó, eu tenho date.addDate. O ideal aqui é você não digitar a função, e sim selecionar a função, tá? Então, eu vou selecionar aqui, ó, addDays, abro parênteses, e aí ele vai colocar para mim aqui a sintaxe da função, isto é, como é que esta função é composta, quais são os argumentos que ela precisa. Ela precisa de um datetime as n, quer dizer, uma data qualquer que você queira colocar aqui, mas tem que ser uma data. Então, nós vamos trabalhar com a data da venda. Também não digita o campo, seleciona o campo aqui, ó, dá duplo clique, e o campo vem para cá. Aí ele diz que depois que você informar, você tem que colocar uma vírgula. E aqui, o number of days as number, quer dizer, o número de dias tem que ser o número. Então, eu vou colocar aqui, sei lá, acrescentar 10 dias aos dias da data. Fechei. Agora, antes de dar OK aqui, um macete, não é obrigatório, é só uma sugestão. Seleciona o nome que você colocou aqui. Copia. E aqui, ó, eu tenho etapas aplicadas, tá vendo? Essas etapas elas vão crescendo de acordo com a manipulação dos dados que eu vou fazendo. E, e essas etapas são extremamente importantes para a organização da sequência dessas etapas, né? Eu vou trabalhar essa ideia com vocês aqui durante o exemplo.
Então, depois que você copiou esse título, você clica em OK aqui. E agora eu tenho um acrescentar dias aqui, ó. A coluna está aqui. Por que que eu pedi a vocês para copiar o nome da coluna? Porque aqui ele colocou personalização adicionada. Eu vou clicar com o botão direito e vou clicar em renomear. E vou colar o nome ali. Então, eu sei que essa etapa se refere à criação daquela coluna. Dou Enter aqui. Se eu quiser ver o que eu digitei, eu clico nessa etapa, botão direito, editar configurações. E aí ele traz a tela em que eu digitei a fórmula. Vou cancelar aqui porque eu já tenho. E aqui desse lado ele coloca a tipagem. Que tipo de dados é esse? Então, sempre que vier ABC123, é um tipo qualquer, não tem um tipo definido. E eu vou colocar aqui, ó, se ele clicar nesse ABC123, e vou dizer que esse cara é uma data. Então, agora é uma data. E ele acrescentou mais uma etapa aqui, ó, dizendo que eu alterei o tipo. Se eu chegar aqui e clicar na etapa anterior, repara que ele desconsidera a tipagem que eu coloquei. Se eu clicar na tipagem anterior, a coluna não existe. Ela só existe a partir dessa etapa aqui. Tá? Então, eu tenho que tomar muito cuidado, porque se eu apagar uma etapa, eu posso comprometer tudo que eu fiz aqui. Então, agora a coluna está aqui, ó, tipada novamente. Para vocês terem essa comparação, você pode clicar na coluna, manter o botão do mouse pressionado e movimentar a coluna para perto da data que você quer comparar. Então, nós acrescentamos 10 dias a essa data. Então, ó, todas elas foram acrescidas em 10 dias. Tá? Bom, eu também posso voltar, retroceder, né? Eu posso diminuir alguns dias da data. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou acrescentar uma nova coluna. Ó, aqui, repare que ele colocou, dizendo que eu reordenei as colunas. Tá? Então, eu vou clicar aqui de novo em adicionar coluna, personalizada, perdão. E aqui eu vou diminuir dias. É a mesma função, date, add dates. Abre parênteses, seleciona a data da venda, põe a vírgula. E agora, se você quiser voltar 10 dias, você coloca menos 10 e fecha parênteses. E, de novo, copia aqui, ó. Dá OK. E agora eu tenho uma nova personalização adicionada. Tá vendo que se eu não tivesse renomeado primeiro, eu teria duas personalizações adicionadas? E aí, como é que eu vou saber o que eu fiz do que quando? Então, é por isso que a gente vai renomeando as etapas. Clique em renomear, vem aqui, colocou. E agora a gente faz o quê? Tipa o campo, data. Ó, e ele vai acrescentando as etapas, ó. E agora eu arrasto para lá para a gente fazer essa comparação. Então, aqui agora eu tenho a data original, acrescida em 10 dias, diminuída em 10 dias. Reparem que aqui era dia 1º do 3. Como ele tirou 10 dias, ele voltou para o dia 19 de fevereiro. Então, ele faz o ajuste da data. Você está tirando dias, realmente, não só o dia. Você está reajustando a data para mais dias ou menos dias. Então, essa é a lógica. As outras funções fazem basicamente a mesma coisa, sendo de acordo com aquilo que elas se propõem. Tá? Então, vamos lá.
Adicionar nova coluna. Acrescentar meses. Date. Add months agora. Data da venda. Vírgula. Vamos acrescentar 2 meses. Tá? Copia aqui, ó. Dá OK. Olha aqui, ó. Personalização adicionada, tá vendo, ó? Renomear. Colo o nome aqui. Faz a tipagem. Tipifica o dado para data. E aí, se você quiser rolar para lá para ver como é que vai ficar, só ir acrescentando. Depois do item. Não esquecendo que a nossa referência é sempre a data da venda. Então, aqui acrescentei 2 meses, ó, 14, né, do 5 aqui, tá? Ó, aqui o mês de janeiro tem 31, tá vendo? Então, aqui era 2. Aqui ele já conseguiu fazer ajuste porque fevereiro tem menos dias, então bateu o dia 2 também, né? Então, ele sempre vai fazer o ajuste da data naquela quantidade de dias que você está pedindo ali. Vamos fazer a mesma coisa agora para diminuir 2 meses. Adicionar coluna. Add month. Aqui, a data da venda, vírgula, -2. Copia aqui o nome. OK. Renomeia a etapa. Tá? Renomeia a etapa. E aqui, vamos tipificar para a data. E aí você arrasta lá para item, que é a coluna de fronteira ali para as datas. Aqui, ó. E aqui a gente já observa que com base nesse cara, ó, perdão, aqui era março, ele voltou para janeiro. Aqui era janeiro, ele voltou para 24, para o mês 11 de 24, tá vendo? Então ele começa a voltar ali, tá? Então agora a gente vai ver aqui o seguinte: vamos acrescentar uma nova coluna. Tá? Trimestre agora, ó. Date, ponto, add quarters, porque um trimestre é um quarto do ano, né? Então, abre aqui, data venda, fecha, e eu vou colocar um só, tá? E aí já é um pulo maior, né? Então, você acrescenta aqui, copia, cola aqui o nome copiado lá, tipifica aqui, ó, para data, e vamos rolar lá para depois do item. Desculpa, gente, eu
Mexi em alguma coisa aqui, eu cliquei de novo. Só arrastar. Então, aqui, ó, item, né, a nossa fronteira aqui. Então, vamos aqui, ó, trimestre, né? Então, aqui era mês 3 passou para o mês 6. Aqui era mês 2 passou para o mês 5. E vamos adicionar uma nova coluna agora para tirar, diminuir trimestre. Então, date, headquarters, venda, vírgula, agora menos um. Copia aqui o nome que você está dando à coluna, dá OK aqui, renomeia a etapa, tipifica para data, e aí agora, vamos rolar aqui de novo. Então, ó, foi apertado, né? Aqui era mês de março, voltei 3, voltou para dezembro, tá? E desse pequeno grupo, vamos adicionar aqui uma nova coluna. Então, acrescentar anos, aqui, date. Tem o Add Week também, tá? Mas eu vou pular aqui para Add Years. Ali eu vou acrescentar semanas. Data da venda, vírgula. Aí aqui eu vou colocar, vou acrescentar 2 anos, vai. 2 anos. Copia aqui. Renomeia a etapa. Tá vendo como ela vai acrescentando aqui? Vem aqui, ó, para data 2027, né? Porque o ano lá era 2025. Eu vou juntar lá, porque não vai dar para ficar vendo, né? Porque já tem muita coluna lá, tá? Então eu vou aqui até a primeira coluna mesmo. Vou botar aqui, ó, só para a gente já comparar. Senão eu não consigo mais enxergar lá. Era 25, agora passou para 27, tá vendo? Vamos fazer a mesma coisa tirando date, add, use, vírgula, menos um. Não está menos um só, tá? Copia aqui. Aí aqui você já renomeia e tipifica aqui. Vamos arrastar aqui para a gente comparar lá.
Vamos colocar aqui bem perto da outra para a gente ter a comparação. Ó. Então, era 25 menos 1, 24. Vamos fazer também a da Wiki, tá? Já está aqui mesmo. Então, acrescentar semanas. Date, add weeks. Parênteses, data da venda. Vamos colocar aqui 3 semanas. Copia aqui. Aí a gente já renomeia a etapa. Olha quantas etapas tem. A pessoa, se tivesse tudo com o mesmo nome, trabalho que ia dar isso. Então, aqui nós formatamos, né? Tipificamos, não é nem formatação, tipificar para data. E agora vem um período mais aleatório, entre aspas, né? Porque não é aquela coisa artesiana ali, né? De dia, mês e ano. Agora você tem ali uma quantidade de dias, porque está representando as semanas. Eu vou deixar aqui, ó. Então, aqui era final da primeira quinzena, né? Aí acrescentamos 3 semanas, passou para o dia 4/4, tá vendo? Tá? Agora, se a gente for tirar semanas, date é de X, data da venda, vírgula, menos 2 semanas. Copio aqui, ó. Dá um OK. Já nomeio aqui a etapa. Aqui nós temos a tipificação. E arrastamos para lá para ver como é que ficou o negócio. Vou colocar aqui. Então, estava na semana de 14/3, passei agora para a semana de 28/2. Então, é dessa forma que nós utilizamos a linguagem M dentro do grupo Date para essas funções mais simples. Bom, isso não deixa de ser um processo de ETL. Eu qualifiquei dados, eu criei dados que eu até então não tinha, né? Logicamente, a gente vai criar uma quantidade de datas exorbitantes como essa, que é mais uma apresentação das funções. Mas, de qualquer forma, deu para entender como é que funcionam essas funções. Só que agora agora eu transporto tudo isso para o Power BI. Porque o dado aqui, ele é importante para eu ter realmente. Agora, onde eu vou transformar esse dado em visual, em gráfico, é lá no Power BI. Então, nós vemos aqui, ó, arquivo, fecha o Power Query e aplica tudo isso que nós fizemos aqui. Aí ele traz uma tarjinha vermelha aqui dizendo que há aplicações que devem acontecer, né? Então, ele agora vai carregar, vai sincronizar, vai trazer todas aquelas colunas para cá, inclusive a tabela que a gente estava trabalhando. Vai demorar um pouquinho, mas a gente vai aguardar, porque ele está pegando tudo aquilo e trazendo para cá. Já viu o tamanho em K, né? 32,7, 43 linhas carregadas.
Ok, ó. A nossa tab vendas papelaria está aqui. Agora vamos ver esses dados. Então, aqui, ó, em exibição de relatório, vamos clicar aqui em exibição de tabela. E aqui, ó, observe que todas aquelas colunas que nós criamos estão aqui. Todas elas. E aí, obviamente, para melhorar a apresentação desses dados aqui, eu poderia clicar aqui, ó, na coluna, ele cria aqui ferramentas da coluna, o tipo de dados está aqui, data, e aqui tem, ó, ele está com long date, eu quero um short date. Tá vendo? E aí, ó, esse aqui foi uma data que a gente criou, uma coluna que a gente criou, ela já vem tipada para cá. E aqui eu também faria um short date. E aplicaria essa mesma formatação para todas as colunas de data que a gente tem aqui. Então, nós vimos nesse vídeo como é que eu faço uma carga de dados e vou direto para o Power Query. Lá, através da linguagem IME, eu criei todas essas datas aí, utilizando funções do grupo date, as funções add days, add month, add quarters, add week e add year, né? Acrescentando dias, meses, trimestres, semanas e anos à data original, que é a data à venda. Né? Depois que eu finalizei isso, eu fui lá em fechar e aplicar e todo aquele dado construído, ou todos aqueles dados construídos vieram para cá, para o Power BI, onde eu posso, a partir de agora, criar o painel que eu quiser, trabalhando com todas essas informações que estão aqui. Ok? Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção. Mais uma vez, deixe seu like, ative as notificações, deixe seu comentário agora que você assistiu o vídeo. Vai lá no nosso site pegar a base de dados e ler o conteúdo que está lá. E nos siga nas nossas redes sociais para vocês saberem quando é que a gente lança os vídeos, sobre o que tratam os próximos vídeos e assim por diante. Tá bom? Tem um cursinho de Power BI aí no forno, né? Com vários vídeos. Eu estou procurando modelar e eu também tenho outros vídeos para trazer aqui para o canal, explorando aí essa ferramenta que é o Power BI, obviamente, tudo que o serve. Tá? Valeu, até o próximo vídeo.